Vamos juntar pra tirar foto? Eu sempre falar. Sempre ouvia a respeito da maioria de vocês, né? Luiz Antônio de Souza. Os meninos com uma data maior de vida, né? Tá falando de E eu mim, sempre né? ouvia as melhores coisas de todos vocês que estão aqui. É uma babação danada. O novinho não é tão novinho assim. O novinho sou eu mesmo, Mas, fora aí os mais balzaquianos aí, são lendas. Eu? E o Marcelo também é lenda. Tudo bem. Ó, pode falar aqui, ó. Eu tô filmando, pode falar aqui. Tonhão, Mas Marcelo, que perdeu o bigode. Logo aqui no conta. Logo no conta. Salete, tá faltando o parceiro dela Jabá. Átila, Respeita aqui. ele, hein? Ó, Sexagenário. pode falar. Acioli, Deivaldo. Dedeca. Travasco, não é Travesso, Travasco. Travesso. Oi, porque é o parceiro aqui. Ó, aqui, ó. As esposas aqui, todo mundo aqui junto aqui, eu tô filmando. Isso aqui vai ficar registrado. Esposa de quem? Do Boico não, né, pô? Não, mas você não sabe o significado. Você não sabe o significado da palavra boi. Elas não sabem. Então, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui no meio de vocês. Retifica esse. Falei que Está junto da gente. Participando. Dizer que para mim é uma honra estar aqui hoje. E o Boico, eu não trabalhei com o Boico, mas eu sei da sensibilidade dele, porque a gente lá conversando lá no grupo, o Boico em dado momento diz assim: menino, eu faço questão que você vá lá no dia lá do meu aniversário. E aí eu fiquei com isso no meu coração, falei assim, esse cara é um sujeito bacana. É um sujeito sensível. Então, eu quero agradecer a você de coração. Dizer Muda pra mim. Deixa o cara falar primeiro, pô, Marcelo. Peraí, Marcelo, pede o cara falar. Vai acabar hoje. Licença, olha só, muda pra mim. O Boico, gente, não é brincadeira não. O coração dele, que tá dentro de todos nós. Brincadeira, o coração dele. Ele pediu pra ele. vai ter a vez de falar. Meus parabéns. Eu te agradeço de coração por fazer parte da tua família agora. Nós, como Essa família que nojenta. Que a amizade é isso mesmo. Que um dia a gente vai para lá para a glória e a gente vai levar conosco, que é o amor. É o amor que a gente vai levar. Então, eu que eu desejo para você. Tudo de bom. Parabéns para você. E conta comigo, que eu já sou teu amigo. São muitos degraus. Marcelo perdeu o bigode na porrinha. Vai lá. Tá gravando isso aí? Tá gravado. Copo na mão, Marcelo. Um copo na mão. Chega lá o copo. Ah, não, é só autêntico, não é aqui. Não. Brincadeira, não, Fala sério, Marcelo, por favor. Cheio de moral. Resumir, é muita coisa. Poucas palavras. Esse cara aí, Esse cara aqui, esse não sou eu, é ele mesmo. É ele. porra, se eu disser Pode chorar não. 3 palavras, eu tô falando muito. É um amigo, é um irmão. Porra, brincadeira. Já falou. Já falei. Marcelo, é um cara que, pô, unânime, um cara que lutou por todos nós. A verdade é essa. Por todos nós ele lutou. Até por mim, que cheguei
antes dele. Ele lutou por mim também. O cara é bom. Um cara que só tentou somar. De tanto fez que, não sei, ele poderia estar assim, ó, Mas tá. pra nós. Não Você sei sabe pra que quem, tá. mas pra nós, ele sempre esteve assim. E vai estar sempre. E eu vou estar aqui. Vou voltar. Aqui, Se ele no convidar, lugar, aonde ele estiver. Ó, o cara tá Nós chorando aqui, ó. vamos Aí, estar a aqui. sacanagem Ele tá vai falando. convidar de novo, hein, gente? Vem cá, dá um beijo, dá um beijo. Tonhão, você é suspeito falando oi, Tonhão. Ô, Tonhão, você é suspeito falando oi. Vai lá, vai lá. Não falei nada. Tô eu culpado, cara. Culpado ele não pode. Culpado é. Não conta, não conta. Coisa de culpado. Fala, Tonhão. Todos vocês me conhecem. Ô, bichão. Ó, a mulherada tá aqui preocupada. Para mim é uma satisfação, é um prazer imenso estar aqui de novo, junto com o meu compadre Boico. 12 anos, lado a lado, parceiro, assim. E conheci as atitudes dele só pelo olhar. E ele também. Confiei nele e ele confiava em mim. Passamos por maus momentos e por bons momentos também. Esses bons momentos superaram os maus momentos. Tanto é que nós estamos aqui hoje com saúde, com satisfação de estar presente. Isso aí, cara. E de ter vocês presentes também. O Boico é uma criança grande. Não tem maldade no coração. É um camarada que confia em todo mundo. E aquele que dá a pernada nele pode ter certeza que vai cair. Porque o cara é uma rocha. Tá? Tem quem segure ele, tem quem ampare ele, tem quem guarde ele. E o meu carinho foi tanto por ele que eu dei minha filha para ele batizar. E, por reciprocidade, deu a filha dele para me batizar. Somos compadres. Gabriel e Cristina, Goiânia, Catarina, tá? E esse carinho que eu tenho por ele, eu tenho por todos vocês. Gostaria que sempre nós estivéssemos sempre esse calor humano, essa fraternidade que nós estamos aqui hoje. Aqueles que não estão presentes, nós gostaríamos de estar aqui. Aqueles que sabem que nós estamos aqui, que Gostariam de estar aqui. os ouvintes representando aqui e que eu peço a Deus que dê muitos anos de saúde para você, tudo aquilo que você pensa de bom, que você faz de bom, que dê resultado, que dê certo, tá? E nós vamos estar sempre junto contigo, tá? São poucas as palavras que eu tenho para você, mas você sabe o coração, meu coração, o sentimento que eu tenho por você, pelo seu filho, pelas suas filhas, ok? Até senti minhas costas. Vai chamar outro Tigão! Vai lá, mais ativo. Fala bonito. Fala bonito. Fala bonito, doutor! Fala bonito. Doutor com a palavra, Fala bonito. Falar do Boico. Sérgio Alves Boico é fácil. Ser o Sérgio Alves Boico é que é difícil. Esse sujeito sempre foi essa figura, né? Eu reitero as palavras do amigo Tonhão, que é uma criança grande, mas é um coração enorme em ajudar, em tentar colaborar com o colega, com os colegas, né? O Boico sempre foi assim. O tempo que a gente se encontrava, sempre foi uma mistura, sempre é importante a gente falar enquanto a pessoa está viva. Depois que já se for, é difícil. Você foi cativante. Eu não encontrei na minha vida profissional, os 23 anos que eu convivi, um indivíduo que se adequasse tanto às nuances da nossa vida, trabalhando ali, participando. Tinha uma hora que era assim, a gente se encontrava na madrugada, eu, Átila, o Tonhão, o Boico, o Salles e o Marcelo na madrugada pelo Rio de Janeiro. E sempre que a gente encontrava com o Boico, era brincadeira, era uma alegria enorme que ali passava. E isso era cativante, porque ele impunha o respeito,
né? E resolução das coisas sérias. E as coisas que ele punha ali, a gente, quando você ia conhecer, pô, esse cara era assim, não, mas não. Era um cara brincalhão, era um cara amigo, era um cara participativo, queria ajudar. Sempre foi essa figura e até hoje. Eu tenho grata satisfação em participar, em estar aqui, tenho grata satisfação, né? Presenciei parte da vida dificultosa em que ele chegou aqui, até estar aqui, abrindo as suas portas, né, para que a gente pudesse estar aqui. E foi uma luta muito grande. E a gente que acordou cedo, né, eu, por exemplo, e vários de vocês, chegamos aqui 5 horas da manhã para estar aqui. Eu até falei para ele, só você para trazer a gente do outro lado da poça d'água, né, eu, Rezine, Eu também. e o Marinho. Um trechozinho só disso aí. Para aí. O trecho todo que nós fizemos para chegar aqui é muito pouco de quilometragem da vida que nós temos com ele. Brincadeira. Vamos dobrar, triplicar, quadruplicar isso aí, tudo que você merece. Então vamos voltar aqui. Tem muita Valeu, história, moçada, é isso tem aí muita mesmo. história do boi que muitas pessoas aqui não sabem. Você não vai contar nenhuma, não. Parou. Não, pode parar, não. Parou, chega. Não, para. Não vai contar, não. Parou. A história do boi. A história do boi se resume. E todos os acontecimentos que eu presenciei do boi, às vezes eu me pego na noite, em casa, Um monte de mulher tudo olhando. rindo das brincadeiras, das coisas que aconteciam envolvendo o Sérgio Augusto. Chega a ser hilário. Entendeu? Chega a ser hilário. Verdade, cara. Mas são situações inusitadas que a nossa vida nos levou. Muitos estão curiosos de saber. Não conta não. Mas não vou contar agora não, vai ser mais tarde. Vai ser mais tarde. Graças a Deus por isso. Parabenizo a vida do Sérgio Boi. O problema todo é o advogado. A família dele. Esse que é o problema do advogado. Esse que é o problema do advogado. Você quebrou minha coluna. Esse que é o problema do advogado, cara. Se olha. Peraí, se olha, advogado? Advogado também? Não, graças a Deus, porque advogado é Quanto tempo tem esse filme? sei lá, pô, tô aqui, já tem 15 minutos. Boa noite. Falar do boi é muito fácil. Só em 3 palavras que eu acho que é muito importante. Desde a fundação, nosso trabalho com a família Marinho, foi um dos fundadores que sempre lutou por todos. Nunca se por ele. Tudo que ele botou em pauta foi só o pensamento dele, entendeu? Do prol do grupo. Sempre foi isso. Essa simplicidade, essa generosidade, esse carinho, essa humanidade que ele vive hoje no nosso grupo que nós temos. É uma coisa que faz inédita. Isso é importante. Isso não há dinheiro que pague em lugar nenhum da vida. Entendeu? O compromisso nosso de fazer essa reunião, independente de qualquer lugar que seja, nós estamos hoje aqui na pousada do Boi, com toda a dificuldade que nós temos hoje no país, a dificuldade da violência, é um vencedor, é um vitorioso, é uma pessoa de coração aberto para continuar. Eu acho que o importante para a gente é ter saúde, ter união e fraternidade, como o Tonhão falou. É importante esse carinho, essa união nossa, né? Porque é muito fácil a gente estar junto com a pessoa num momento de felicidade. Mas não só um momento de felicidade, a vida é muito rápida, passa muito rápido. Então nós temos que aproveitar as oportunidades, temos que estar juntos, temos que sorrir, temos que brincar, temos que ter lazer e fazer isso que nós estamos fazendo. Eu acho que o Papai do Céu nos dá essa oportunidade e nós temos que aproveitar. Independente de ter novato, né, a gente com 20 anos de TV Globo, 23 anos de TV Globo, de ter a oportunidade do Boi, por fazer o que ele fez, realmente é uma luta. A pousada dele está aqui, ó, maravilhosa, né, recebendo a gente, né, a gente pode poder fazer esse carinho para ele, para a família dele. Eu gostaria de deixar bem claro isso, entendeu? Boi, muito obrigado por tudo, tá? Você continua sendo essa pessoa maravilhosa, contando sempre com a gente. Porque nós vamos voltar aqui muitas vezes, vamos te perturbar muitas vezes. Bom, olha só. Rapaz,
peraí, não. Você vai falar nada agora. Alguém vai falar? Mas o Lobinho, cara, é aquele cara imprescindível. É o maluco. Eu não deixei É falar. maluco, mas a gente deixa falar porque Deixa o Lobinho. Eu Ele não tem nada pra falar, mas ele vai inventar. Eu nunca trabalhei com esse cara, não. Quando eu entrei na TV, como vocês sabem, eu fui o último espirro do Charlie. Ele tinha acabado de ser terceirizado para a família. Mas eu sempre tive esse cara como referência. Sempre que ele passava na portaria Lopes Quinto, ele parava, ele conversava comigo, ele me dava atenção. E eu tinha ele como assim, uma referência. Né? E eu tenho essa referência até hoje. Não é à toa, todos os patrimoniais hoje na família é chamado de boi. Porque você foi o precursor, você deu essa origem. Eu hoje não sou patrimonial. Eu estou na escola, mas tenho que pagar um preço aí pela minha experiência e pela minha inconsequência. Mas você foi um cara que, para mim, é referência na área de segurança. Valeu? Olha só, fica aí. Tem mais. Por todas as vezes que você me deu toque, Vou falar. Não, vou falar aqui. Eu vou ver o braço dele aqui. Isso aí, cara. Olha só. Ô, compadre, Salles, vem aqui. Não. Eu vou fazer Não fala nada, não fala nada. É só não fala nada. Moçada, fala logo. Tem que falar. Não, a gente não precisa falar nada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. mais ou menos tudo foi dito. Mas dois, tudo três. bem, vai Olha lá. só, eu não tenho o que falar nada. Então não fala, A né? gente não precisa falar nada. Não, tudo bem. Deixa eu Ele acabou de falar uma referência muito forte. o que é boico. Boico é uma referência. Boico, hoje, todo patrimonial é boico. Deixa eu completar. O Boico, quem não sabe aqui, por que Boico? Que era o cara que batia de frente com os policiais, que achava que eram os caras e não eram. Então, a bronca deles, porra, tem cara só vive criticando a gente, correndo atrás, porque os caras estavam muito atrás da gente e hoje estão querendo espaço que não tinha. Mas era ele, era esse cara aqui que brigava. Também. Também. Ah, não era só isso. Era só Não era só Mais ou menos isso. o cara, era a pessoa que eles tinham como referência. É isso. Ele não sabia o nome de ninguém, só sabia o nome dele. Então, quando mandava procurar alguém, procura o Boico lá. Não importava qual era o patrimonial que tivesse lá, Isso aí. procurava o Boico. Só que, deixa eu falar. E hoje, os caras são Só que o seguinte, quem, na verdade, tinha o direito de autoridade, não tinha a referência que ele tinha. Então o que acontecia? Eles não tinham, então é o Boico. Mas só que lá atrás, quem, sabe, eles não tinham assim, quem entrava achava que era tudo. Não era. Aí tinha aquela pessoa lá atrás que tinha autoridade para fazer aquilo, ou tinha o conhecimento para fazer aquilo. E eles, pois é. Então, eles não aceitavam. Então, tá, o Boico, que era o cara, Esse cara aqui. foi colocando assim. Esse cara aqui, ó. Colocando assim. Mas ele era o cara. Ninguém esse queria cara admitir aqui. isso. É verdade ou mentira? verdade. Então, o que aconteceu? O Boico virou referência porque ele era o cara. Nós nunca fizemos nenhuma Só que reivindicação. Nós nunca fizemos nenhuma reivindicação que fosse para nós. Gente, isso não é política, não. As nossas reivindicações eram para todos. Todos ganhavam as nossas reivindicações. Ele não lutava por ele. Não lutava pelo nome dele. Lutava pela empresa, por tudo aquilo que ele tinha de segurança, conhecimento. nós lutávamos pelo que era nosso. É isso aí. Quando eu cheguei no teatro, verifiquei que havia essa referência. Não só o Boico, como nossa tia aqui também tinha essa referência. De quê? De fazer um contrato em relação à família. Então, o Salles também estava junto também. O Salles está dentro da história. Sempre esteve. Sempre esteve. Goião também. Essas são as três. Mas tem mais um, mas estão as três chaves. Ah, Boico, hoje é o seu dia. As três chaves. Hoje é o seu dia, você não pode fugir disso.
isso aí. Boi, eu viajei, eu cheguei aqui 424 quilômetros para ver você, ver sua família, ver que você está bem. E é emocionante isso. Ver aqui o Átila, amigo de longas datas, 25 anos, de repente, 15, 20 Tá lá, anos, quietinho, 30 ali, anos, sentadinho no olha, canto ali. 30 anos, Valdo, Travasso, Marcelo, Tonhão, 87, Mercedes, pô. entendeu? Então, Rapaz, esse cara aqui, rapaz. a história é isso. Nós estamos aqui suave na nave e sabendo que a vida segue. E a vida segue com você, Boico. Meus parabéns pelo Diante de nós! Diante de nós! Olha ele! Olha ele! Paulo, olha só, deixa aí, Paulo. Deixa o cara falar. Vai ali falar coisa até embaixo. Paga o corte pra ele. Não sai. Olha só, pra parar. As palavras não saem. Você merece muito. Olha só, só a palavra da igual. Eu agradeço o convite do amigo Boico. Não trabalhei com ele, mas é como todos falaram aqui. Esse foi uma referência. Quando eu cheguei na família em 98, você já estava saindo ou faltava pouco para você sair. Mas é que todos falaram aqui. Você foi, e eu acho que será sempre a referência. Porque incomoda quem está lá até hoje. Por quê? Teu nome é lembrado Teu nome é lembrado até hoje. Até hoje. dia, teu nome Por quê? é falado lá. Incomoda porque, como todos falaram aqui, você sempre brigou pelo coletivo. Então, eles lá ficam incomodados. Porque quando fala boi, pô, caraca, eles sabem que o acesso que temos hoje aos vídeos, eu acho que você foi uma pessoa. Eu acho que você é merecedor de tudo isso aqui. Então, agradeço a você. A minha esposa, que nem o querido colocou, pô, levamos quilômetros para chegar aqui. Mas eu acho que é pouco na grandeza que você tem de nos receber, de estar no grupo. Quando você chorou pelo teu filho, eu chorei. Eu chorei lá em casa também. Você chorando pelo teu filho, você botando pra gente, você sentiu. Eu acho que sentimos a mesma coisa. Então o coração que você tem, eu acho que é grandioso demais para nos receber hoje. Ó, eu acho que aquilo que nós estamos fazendo, acho que é pouco para você. E se tiver que fazer de novo, vamos fazer. Obrigado por você nos receber. Obrigado. Obrigado. Cadê o outro? É isso aí, galera. Agora, olha só. Deixa ele falar. Pode ver se ele vai falar. Não, ele não consegue falar, mas é o seguinte. Ó, eu não sei o que tá aparecendo aqui. Gente, quem vai falar agora? Eu quero agradecer. A mulher vai falar. Eu quero agradecer também, né? Vamos fechar aqui, ó. Vamos fechar aqui como deve ser feito. Paga a Lelinha. Gente, Beth sumiu. Beth sumiu. Ó, a esposa do Demônio quer falar antes de um terminar. grande homem a uma grande mulher. Ah, demorou. Canta de novo. Olha, eu falo atrás, porque ele, na nossa sociedade, é uma sociedade machista. Se falar que a mulher está na frente, eles não aceitam tudo. Então, vamos falar ao lado, então, de um grande homem tem uma grande mulher. E essa aqui. Apoiada
das mulheres, das esposas, nós agradecemos o seu carinho. Da Beth, por nos receber. Eu sei que ela está se esforçando ao máximo. Beth. Está se esforçando ao máximo. Beth, legal, Beth. Está acolhendo a gente. É verdade. Então, marido, essa mulher, a mulher também maravilhosa. Tá? Vai lá, Nete. Olha só, ó, vou virar pra mim aqui agora, só um minuto, gente. Olha, não. Olha só, gente, só um minuto. Precisa vai falar. Vou virar pra mim aqui agora. Eu só quero só agora. Aqui agora, um minuto de silêncio. Eu não tenho nada pra falar pra ele. Eu tenho. Então não fala. Deixa cala a boca, pô. Vai tocar um sax. O que eu vou pedir agora é uma coisa muito íntima entre nós. Vai de hoje. Oração. Essa moça aqui vai dar umas palavras de oração em homenagem ao aniversário do Boico. Amém. Todos nós que estamos aqui. Vamos lá. Tá? É uma coisa muito séria e que eu queria que todo mundo realmente... Todos unidos, vamos lá. Atenção, Todos unidos. Com certeza. Dá a mão aí, ó. A corrente aí, ó. Ó, o pessoal que tá lá, ó. Vamos fazer oração aqui. Aqui, ó, Charles, fazer uma corrente assim, sai. Pra cá, por favor. Vamos fazer uma oração. Boa noite. Queríamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? Porque somente pela misericórdia e pela graça de Deus, né? É que nós estamos aqui, né? E assim, eu louvo a Deus pela vida desse casal que abriu as portas, né? Dessa casa para nos receber tão bem, com tanto carinho, com tanto empenho, a gente tem visto. Eu louvo a Deus pela vida de cada casal, de cada família que está aqui. Porque aqui são histórias de homens que se conheceram no passado e durante uma vida passaram por tantas coisas, mas continuam de pé. Com seu casamento, com a sua família, todos com história de sucesso, graças a Deus, com os seus filhos, formados, filhos com família, dando netos, famílias bem-sucedidas pela graça de Deus. Filhos que viveram muita ausência dos seus pais por conta do trabalho, né? E sobreviveram a isso, sobreviveram com êxito, porque tinham mulheres, mães, que estavam ali suprindo a carência desses horários, ensinando a eles a esperar o dia que o pai voltava para casa para dar um carinho. E mulheres que oravam e pediam a Deus, cada uma no seu credo, na sua crença, para que Deus guardasse seus maridos, enquanto eles estavam em casa cuidando dos seus filhos. Então toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, porque Ele sustentou a cada um todos esses anos, todos esses dias, e creio que vai sustentar a cada dia mais, e que nós vamos comemorar mais e mais aniversários juntos. Eu creio. Vem. Casamento, nascimento de neto, vitória dos filhos, porque hoje somos uma família, e a vitória de um é a vitória de todos, e assim como a dor de um é a dor do outro. E que Deus venha abençoar grandemente a cada um de vocês, que venha dar discernimento como marido, como pai, as mulheres discernimento como mãe, como esposa, para que a gente consiga nessa jornada terminar de criar nossos filhos e viver uma vida saudável, uma vida de paz, em meio a tanta coisa que tem acontecido no nosso país, nas nossas cidades, nos nossos bairros. Que Deus venha nos dar graça e sabedoria para conseguir enfrentar todos esses dias, tá? Amém. Assim, eu não sou nada, eu sou uma pobre pecadora, mas pela misericórdia de Deus, eu vou fazer uma oração aqui. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque apesar de toda a tua glória, Deus, de toda a tua grandeza, tu se importa com cada um de nós, cuidando, guardando, dando livramento, protegendo, dando discernimento. Eu te louvo, Senhor, e te peço, entre em cada lar, cada filho que ficou
ficou em casa, Senhor, cada neto que ficou lá nos seus lares, enquanto os outros pegaram a estrada, que tu possa estar guardando a nós que estamos na estrada, guardando essa pousada aqui, com cada um que entra e que sai, guardando a vida dos nossos filhos que ficaram em casa com todo cuidado, que nós te louvamos porque ao longo desses anos, grande foi, Senhor, o teu cuidado, grande foi a tua fidelidade. Tu não olhou para a nossa infidelidade, não olhou para a nossa incredulidade. A todo momento tu foi fiel, tu foi cuidadoso, tu foi pai amoroso. E nós hoje queremos te agradecer por isso, Senhor. Te agradeço, Senhor. Hoje é dia de festa e é dia de não te pedir nada. Hoje é dia de te agradecer por tudo que tu tem feito, Senhor. E mais uma vez, Senhor, te agradeço e te falo, apesar de toda a tua grandeza, tu se importa com cada um de nós, com cada minuto da nossa vida, com cada trajeto que nós fazemos. Tu está sempre nos guardando, dando ordem aos teus anjos para dar livramento e proteção à nossa família. Então nós somos gratos, Senhor, a ti, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Que tu possa abençoar esta família que abriu essas portas, esse casal. Tu sabes, Senhor, que o coração desse casal faz planos. E, Senhor, honra esses planos. Oh, Jesus, que eles possam alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Que tu venha abençoar os seus filhos, a sua casa, a sua parentela. E que mal nenhum chegue até essa tenda. Porque ela vai estar protegida, Senhor, pelos teus anjos, pelo teu nome. Porque no teu nome há poder. E é por isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Amém. Vai,